O sol de março batia impiedosamente na estrada de terra batida quando Carlos parou o carro numa curva isolada, longe de qualquer casa ou posto de gasolina. As mãos tremiam ligeiramente no volante enquanto olhava pelo retrovisor para os dois idosos no banco traseiro. Seu pai, Antônio Silva, de 85 anos recém-completados, segurava firmemente a mão da esposa Maria, de 82 anos. Ambos carregavam apenas uma pequena mala de couro desgastado e vestiam suas melhores roupas, um terno cinza remendado e um vestido azul marinho que Maria havia costurado décadas atrás. "É aqui", disse Carlos com voz seca, evitando olhar diretamente para os pais. "Vocês descem aqui." Roberto, o filho do meio, estava sentado no banco do passageiro com os punhos cerrados, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Aos 42 anos, sempre fora o mais pragmático da família, mas naquele momento sentia o estômago revirar. Ana, a caçula de 38 anos, chorava silenciosamente no banco ao lado dos pais, mas não disse uma palavra. "Carlos, meu filho." A voz de Antônio saiu pausada, carregada de uma tristeza profunda que ecoava décadas de trabalho duro e sacrifícios. "Você tem certeza de que é isso que quer fazer? Somos seus pais. Te criamos, te amamos, trabalhamos a vida inteira para dar o melhor para vocês três." "Pai, já conversamos sobre isso", Carlos respondeu, finalmente se virando. Seus olhos estavam vermelhos, mas a expressão permanecia dura. "Vocês não podem mais morar sozinhos. A casa está caindo aos pedaços. Vocês não têm dinheiro nem para os remédios. E nós não temos condições de sustentar 2 famílias. A casa de repouso mais barata custa R$ 3.000 por mês. De onde vocês acham que vamos tirar esse dinheiro?" Maria apertou a mão do marido com mais força. Suas lágrimas caíam em silêncio sobre o vestido azul. "Nós os tratamos de forma indigna", Roberto admitiu, sua voz carregada de remorso genuíno. "Vocês merecem nosso respeito e nossa gratidão, com ou sem dinheiro. Passamos a vida inteira recebendo de vocês e nunca aprendemos a retribuir." Carlos, sempre o mais orgulhoso, surpreendeu a todos com sua confissão. "Eu não quero a herança, pai. Quero vocês de volta. Quero ter a chance de ser o filho que deveria ter sido desde sempre." Antônio e Maria se entreolharam longamente, comunicando-se através daquele olhar que apenas casais de décadas conseguem trocar. Havia sinceridade nas palavras dos filhos. Isso era perceptível, mas também havia décadas de mágoa acumulada. "Se realmente mudaram", Antônio disse após uma pausa que pareceu durar uma eternidade, "então me provem." "Como, pai?" Ana perguntou, ansiosa por qualquer oportunidade de redenção. "Fiquem aqui, em Vila Esperança, uma semana inteira." "Mas nossos empregos..." Roberto começou instintivamente, depois se calou, percebendo o erro. "Ah", Maria disse com um sorriso triste que carregava décadas de decepção. "Então os empregos são mais importantes que nós." Mais uma vez, os 3 filhos perceberam imediatamente que aquilo era um teste. Se realmente queriam reconquistar os pais, se realmente haviam mudado, teriam que demonstrar com ações concretas, não apenas com palavras bonitas. "Está bem", Carlos disse, respirando fundo. "Uma semana. Vamos ficar uma semana." Durante aquela semana transformadora, os 3 filhos conheceram realmente pela primeira vez a nova vida que os pais haviam construído em Vila Esperança. Viram como Antônio havia se tornado uma figura respeitada e querida na comunidade, não apenas como o homem que conserta tudo, mas como conselheiro sábio que as pessoas procuravam quando enfrentavam dificuldades. Observaram como ele passava as manhãs na oficina improvisada nos fundos da pensão, consertando desde eletrodomésticos antigos até bicicletas enferrujadas, sempre se recusando a cobrar dos mais necessitados.
Viram como sua face se iluminava quando as crianças da vizinhança apareciam para ouvir suas histórias sobre os tempos antigos, sobre como era a vida antes da internet e dos celulares. Maria havia se tornado a vovó Maria de todas as crianças da cidade. Todas as tardes, um pequeno grupo se reunia na varanda da pensão para aprender a fazer crochê, bordar ou simplesmente para ouvir suas histórias. Ela havia criado uma espécie de biblioteca comunitária no quartinho que ocupava, emprestando livros antigos para quem quisesse ler. Eles são realmente felizes aqui, Ana comentou numa tarde, observando os pais conversarem animadamente com o padre João sobre os preparativos para a festa junina da igreja. Mais felizes do que jamais foram conosco, Roberto admitiu, observando como o rosto do pai se iluminava quando falava sobre os projetos da comunidade. Carlos, sempre tão focado em dinheiro e sucesso material, observava tudo em silêncio. Pela primeira vez em sua vida adulta, estava vendo o que realmente significava ser rico. Seus pais, sem um centavo no bolso, eram tratados como reis naquela cidade pequena. No terceiro dia da semana, presenciaram uma cena que os marcaria para sempre. Um jovem casal havia chegado à cidade com um bebê doente, sem dinheiro para medicação. Antônio não apenas organizou uma coleta entre os vizinhos, como emprestou suas últimas economias. Os R$ 50 que Ana havia oferecido na estrada e que ele guardava sem usar. "Por que fez isso, pai?" Carlos perguntou naquela noite. "Aquele dinheiro era o único que vocês tinham." "Filho," Antônio respondeu, "você ainda não entendeu nada sobre o que é realmente ter. Eu tenho o respeito desta comunidade, tenho o carinho destas pessoas, tenho a satisfação de ser útil todos os dias. Isso vale muito mais que R$ 50 guardados numa gaveta." No quinto dia, os filhos participaram de um mutirão para reformar a casa de uma família que havia perdido tudo num incêndio. Viram como os pais trabalhavam lado a lado com toda a comunidade, como eram naturalmente os líderes de todas as iniciativas solidárias. "Vocês sabem", disse Dona Carmen durante o almoço comunitário que se seguiu ao mutirão, "que seus pais recusaram qualquer pagamento pelo trabalho que fazem? Eu insisti para dar pelo menos uma ajuda de custo, mas eles disseram que o quarto e a comida já eram pagamento suficiente." Ana sentiu o coração apertar. "Eles sempre foram assim?" "Sempre", confirmou o padre João. "Desde que chegaram aqui só pensam em ajudar. Seu Antônio já consertou metade das coisas quebradas da cidade e Dona Maria ensinou praticamente todas as mulheres jovens a cozinhar direito." No último dia da semana, Antônio chamou os filhos para uma conversa particular no pequeno jardim atrás da pensão. Maria estava ao seu lado, as mãos entrelaçadas como sempre. "Vocês querem saber por que meu pai colocou aquela condição na herança?" perguntou ele, observando as flores que Maria havia plantado. "Por que eu só poderia receber aos 85 anos? Os três balançaram a cabeça, genuinamente curiosos. "Porque meu pai era um homem sábio, que entendia a natureza humana melhor que qualquer psicólogo", Antônio explicou. "Ele sabia que até essa idade eu seria testado pela vida de todas as formas possíveis. Seria testado pela pobreza, pela doença, pelas dificuldades, pelas tentações. Ele queria ter certeza de que eu havia aprendido o valor das coisas certas antes de me dar acesso a uma fortuna." "Que coisas certas?" Roberto perguntou. "Família, honestidade, trabalho, solidariedade." Maria enumerou. Ele queria ter certeza de que o dinheiro não corromperia o caráter do filho. Antônio se levantou e caminhou até uma pequena roseira que havia plantado. "Meu pai me disse algo que nunca esqueci. Filho, dinheiro nas mãos de um homem sábio é ferramenta para fazer o bem. Nas mãos de um tolo é veneno que destrói tudo que toca." "E vocês?" Maria olhou para cada filho. "O que fariam com 15 milhões de reais? A pergunta ficou suspensa no ar. Era o teste final e todos sabiam disso.
Carlos foi o primeiro a responder e sua resposta surpreendeu até mesmo a si próprio. Sabe o que eu faria, pai? Transformaria aquela fazenda que o avô deixou num lugar onde pessoas como vocês pudessem viver com dignidade. Um lar para idosos, mas não como aqueles depósitos de gente que existem por aí. Um lugar onde cada pessoa fosse tratada com respeito, onde pudessem se sentir úteis. Roberto concordou entusiasticamente. E eu largaria o banco. Me tornaria administrador desse lugar. Aprenderia a fazer algo que realmente importasse. E eu, Ana acrescentou, me mudaria para cá. Vila Esperança precisa de uma escola melhor, de professores dedicados. Eu poderia fazer a diferença na educação dessas crianças. Antônio e Maria se entreolharam novamente. Pela primeira vez desde a chegada dos filhos, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Vocês fariam mesmo isso? Maria perguntou, sua voz embargada. Largariam tudo na cidade grande para vir morar numa cidadezinha como esta? Se isso significar ter vocês de volta, Ana respondeu. Se isso significar me tornar a filha que vocês merecem, sim. Se isso significar construir algo que realmente valha a pena, Carlos acrescentou. Se isso significar honrar tudo que vocês nos ensinaram, sim. Se isso significar usar o dinheiro do jeito certo, Roberto completou, para ajudar outras famílias, para evitar que outros idosos passem pelo que vocês passaram. 1000 vezes sim. Naquela noite, pela primeira vez desde o abandono, a família Silva jantou junta. Dona Carmen havia preparado uma mesa especial com toalha bordada e as melhores louças da pensão. O padre João foi convidado, assim como alguns vizinhos que haviam se tornado família para Antônio e Maria. Durante a refeição, as barreiras foram lentamente sendo derrubadas. Carlos contou sobre as dificuldades reais que enfrentava na empresa, admitindo que havia se desesperado com as dívidas e tomado a decisão mais covarde de sua vida. Roberto falou sobre a pressão no banco, sobre como havia se tornado obcecado com status e aparências, perdendo de vista o que realmente importava. Ana confessou que havia passado todos aqueles meses chorando todas as noites, atormentada pela culpa. Vocês nos machucaram profundamente, Antônio disse quando todos terminaram de falar. E isso é uma ferida que vai levar tempo para cicatrizar completamente. Mas ele fez uma pausa, olhando para cada filho. Mas família é isso. É errar, aprender, pedir perdão e dar uma nova chance. É acreditar que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem se tornar melhores. Maria segurou a mão do marido. Nós perdoamos vocês, não porque merecem, mas porque escolhemos perdoar. Porque o amor que sentimos por vocês é maior que a dor que nos causaram. As lágrimas correram livremente naquela mesa. Lágrimas de dor, de alívio, de gratidão, de esperança. 6 meses depois, a Fazenda Esperança estava sendo inaugurada. Era muito mais que um simples lar para idosos. Era um complexo comunitário onde famílias podiam se reencontrar, onde a sabedoria dos mais velhos era valorizada e compartilhada, onde ninguém seria jamais esquecido ou abandonado. Carlos havia vendido sua empresa de transportes e se mudado para a Vila Esperança, onde abriu uma oficina mecânica que também servia como escola técnica para jovens da região. Roberto havia realmente largado o banco e se tornado o administrador do lar, descobrindo uma vocação natural para cuidar de pessoas. Ana havia se transferido e se tornado não apenas a diretora da escola local, mas também coordenadora de um programa de alfabetização para idosos. A fazenda histórica havia sido cuidadosamente restaurada, preservando sua arquitetura colonial, mas adaptando-a para as necessidades modernas. Havia quartos individuais espaçosos, salas de atividades, uma biblioteca, oficinas de artesanato, uma horta comunitária onde os residentes podiam trabalhar se quisessem, e até mesmo um pequeno teatro onde apresentações eram realizadas mensalmente.
Mas o que mais impressionava os visitantes era o ambiente. Não havia aquele cheiro de desinfetante e tristeza típico de asilos. Em vez disso, havia vida, havia risos, havia propósito. Os idosos não eram depósitos esperando a morte. Eram pessoas ativas, respeitadas, úteis. Nunca pensei que poderia ser tão feliz numa cidade pequena. Roberto comentou numa tarde de domingo, observando os residentes do lar, jogando dominó no jardim, enquanto as crianças da cidade brincavam ao redor. A felicidade não depende do tamanho da cidade, Antônio respondeu, ajustando o chapéu que ainda usava todos os dias. Depende do tamanho do nosso coração e da qualidade das nossas escolhas. Maria, que havia se tornado a coordenadora das atividades culinárias e ensinava os residentes a preparar suas receitas tradicionais, sorria observando sua família estendida reunida no almoço dominical. Ao redor da mesa, além dos filhos e netos que agora visitavam regularmente, estavam alguns dos residentes do lar que haviam se tornado parte da família, funcionários que eram tratados como filhos e vizinhos de Vila Esperança que sempre apareciam para os almoços comunitários. "Sabe de uma coisa?" ela disse, servindo mais uma porção de sua famosa torta de maçã. "Acho que essa herança chegou exatamente na hora certa. Não quando éramos jovens e ambiciosos, não quando nossos filhos eram crianças egoístas, mas agora, quando todos nós aprendemos o suficiente sobre a vida para usar esse dinheiro da forma correta." Antônio levantou seu copo de suco de laranja fresco, feito com laranjas da própria fazenda. Um brinde então, a segunda chance, a família que se perdeu e se reencontrou. A herança que quase nos destruiu, mas acabou nos salvando. E, principalmente, um brinde ao amor, que sempre encontra um jeito de vencer, mesmo quando tudo parece perdido. Todos levantaram seus copos. Carlos, que havia aprendido a chorar novamente depois de anos reprimindo emoções, não conseguia conter as lágrimas. Roberto, que descobrira que cuidar de pessoas era infinitamente mais gratificante que contar dinheiro, sorria com uma paz que nunca havia experimentado. Ana, que finalmente havia encontrado seu propósito como educadora, brilhava de felicidade. "Pai", Carlos disse, sua voz embargada, "obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por nos dar uma segunda chance que não merecíamos." "Filho", Antônio respondeu, "família sempre merece uma segunda chance, e uma terceira se necessário, e quantas mais forem precisas, porque no final das contas, somos tudo o que temos uns dos outros." Do lado de fora, o sol se punha sobre Vila Esperança, tingindo o céu de dourado e rosa. Na Fazenda Esperança, outras famílias chegavam todas as semanas, algumas trazendo seus idosos com amor e carinho, outras aprendendo através do exemplo dos Silva que abandono nunca é a solução. E naquela pequena cidade do interior, que havia recebido 2 idosos abandonados numa estrada poeirenta, agora se espalhava uma lição que ecoaria por gerações, que a verdadeira herança que deixamos não é medida em dinheiro, mas em amor, dignidade e na capacidade de transformar até mesmo os maiores erros em oportunidades de redenção e crescimento. A chave dourada que Antônio guardara por tantos anos finalmente havia aberto não apenas um cofre cheio de dinheiro, mas algo muito mais valioso. A porta para uma segunda chance, para uma família reunificada e para um futuro onde o amor sempre venceria a ganância. "Podemos trabalhar, filho. Seu pai ainda tem força nas mãos. Eu ainda sei costurar." "Mãe", Roberto finalmente falou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. "A senhora tem 82 anos. O senhor, pai, tem 85. Quem vai contratar vocês? Sejam realistas." "Realistas?" Antônio repetiu a palavra como se fosse veneno na boca. "Realista foi trabalhar 16 horas por dia na forja para pagar os estudos de vocês."
Realista foi sua mãe costurar madrugada adentro para comprar os uniformes escolares. Realista foi vender nossa única vaca para pagar o cursinho pré-vestibular do Carlos. Pai, isso foi há muito tempo, Ana sussurrou, enxugando os olhos. As coisas mudaram. A vida está mais difícil para todo mundo. Mudaram para vocês, Maria disse, olhando para cada filho com uma mistura de dor e decepção. Para nós, o amor por vocês nunca mudou. Carlos desligou o motor e abriu a porta. Chega de conversa, vocês descem aqui, alguém vai parar e dar uma carona, vocês sempre tiveram sorte com essas coisas. Antônio abriu a porta traseira devagar, como se cada movimento fosse uma despedida definitiva. Ajudou Maria a sair, pegou a pequena mala e se posicionou na beira da estrada. O casal permaneceu ali, parado, enquanto observava os filhos voltarem para o carro. Esperem! Ana gritou de repente, abrindo a porta. Por um momento, pareceu que ia mudar de ideia, que ia impedir aquela loucura. Mas então, ela apenas tirou uma nota de R$ 50 da carteira e estendeu para o pai. Para a comida, murmurou. Antônio olhou para a nota, depois para a filha. Lentamente, balançou a cabeça. Guarde seu dinheiro, filha. Nós não somos mendigos. O carro partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Antônio e Maria ficaram ali parados até o barulho do motor se perder completamente na distância. O silêncio da estrada era quebrado apenas pelo canto dos sabiás e pelo vento que balançava as folhas dos eucaliptos. O que vamos fazer agora, Antônio? Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. Vamos caminhar, ele respondeu, ajustando o chapéu de palha desgastado na cabeça, como sempre fizemos. E assim começaram a andar. Antônio, apesar dos 85 anos, ainda tinha o porte ereto de quem passara a vida trabalhando com as mãos. Seus passos eram firmes, determinados. Maria, mesmo com a idade avançada, mantinha a elegância natural de quem sempre se orgulhara da própria aparência, mesmo nas dificuldades. Durante 3 dias, caminharam pelas estradas secundárias, dormindo embaixo de árvores, bebendo água de córregos, comendo frutas que encontravam pelo caminho. Antônio usava suas habilidades de ferreiro para ajudar motoristas com problemas mecânicos em troca de alguns trocados. Maria remendava roupas para mulheres que encontravam nos povoados em troca de comida. No 3º dia, quando o sol começava a declinar no horizonte, avistaram uma pequena cidade aninhada entre colinas verdes. Uma placa de madeira desbotada na entrada anunciava Vila Esperança, fundada em 1892. População 847 habitantes. Seja bem-vindo. Vila Esperança, Maria leu em voz alta, esboçando o primeiro sorriso em dias. Que nome bonito, não acha? As ruas eram calçadas com paralelepípedos irregulares, ladeadas por casas simples de tijolos aparentes com jardins floridos. Uma igreja colonial branca dominava a praça central, onde algumas crianças brincavam enquanto os adultos conversavam na sombra das jabuticabeiras centenárias. Padre João, um homem robusto de 50 anos, com cabelos grisalhos e sorriso caloroso, foi o primeiro a notar o casal de idosos carregando a mala gasta. Aproximou-se imediatamente. Boa tarde, disse ele, tirando o chapéu. Vocês parecem cansados. Posso ajudar em alguma coisa? Antônio hesitou. Durante toda a vida, fora orgulhoso demais para pedir ajuda, mas a situação era desesperadora. Padre, nós estamos precisando de um lugar para passar a noite. Claro, claro, o padre exclamou. Venham comigo, a igreja sempre tem espaço para quem precisa. Naquela noite, deitados em colchões simples na sacristia, Antônio e Maria conversaram em sussurros sobre o futuro incerto. Sabe de uma coisa, Maria? Antônio disse, olhando para o crucifixo na parede. Talvez isso seja um sinal. Talvez Deus tenha planos diferentes para nós.
Você sempre foi otimista demais, Maria respondeu, mas havia carinho em sua voz. Mas espero que esteja certo desta vez. Na manhã seguinte, Padre João apresentou o casal para Dona Carmen, proprietária da única pensão da cidade. Era uma mulher robusta de 60 anos, viúva, com olhos bondosos e jeito maternal. Olhem só, disse ela depois de ouvir a história. Eu preciso de ajuda na pensão. Não posso pagar muito, mas posso oferecer um quartinho nos fundos, 3 refeições por dia e uma pequena ajuda de custo. Seu Antônio pode cuidar dos reparos e a senhora pode me ajudar na cozinha. O que acham? Antônio e Maria se entreolharam. Era mais do que esperavam, mais do que mereciam depois de terem sido descartados como lixo pelos próprios filhos. Aceito, disse Antônio, estendendo a mão calejada. Mas quero trabalhar direito pelo que receber. E assim começou uma nova vida para o casal em Vila Esperança. Antônio rapidamente se tornou conhecido como Seu Antônio, o homem que conseguia consertar qualquer coisa. Geladeiras, chuveiros, bicicletas, portões, tudo passava pelas suas mãos hábeis. Maria conquistou a cidade inteira com seus bolos de fubá, pães de açúcar e principalmente com sua torta de maçã, que se tornou famosa em toda a região. Mas havia algo que os habitantes de Vila Esperança não sabiam sobre o casal. Todas as noites, antes de dormir, Antônio retirava cuidadosamente de sua mala uma pequena chave dourada e a observava à luz da lamparina. Um dia, murmurava ele para Maria, um dia essa chave vai abrir a porta do nosso futuro. Maria sabia exatamente do que ele estava falando, mas nunca comentava. Era um segredo que carregavam há mais de 50 anos, uma herança que aguardava pacientemente o momento certo. Enquanto isso, na cidade grande, os 3 filhos tentavam seguir suas vidas normalmente. Carlos havia assumido completamente a pequena empresa de transportes que Antônio construíra com muito esforço ao longo de décadas. Roberto trabalhava como gerente em um banco renomado, sempre preocupado com sua imagem social e com o que os colegas pensariam se soubessem que ele havia abandonado os pais na estrada. Ana dava aulas na escola municipal, mas todas as noites era atormentada pela culpa e pela lembrança do olhar de decepção nos olhos da mãe. Foi numa tarde chuvosa de abril que tudo mudou. Dr. Mendonça, um advogado elegante vestindo um terno de linho caro e carregando uma pasta de couro legítimo, apareceu no escritório bagunçado de Carlos. Sua presença contrastava completamente com o ambiente simples da empresa de transportes. Boa tarde, disse ele, consultando alguns papéis amarelados. Estou procurando pelo Sr. Antônio Silva. Preciso falar urgentemente com ele sobre uma questão legal muito importante. Carlos quase engasgou com o café requentado que estava bebendo. Uma questão legal? Meu pai não tem problemas com a justiça. Não se trata de problemas, Dr. Mendonça sorriu. Trata-se de uma herança considerável. Herança? Carlos repetiu a palavra como se fosse em língua estrangeira. Que herança? Meu pai é um ferreiro aposentado. Não tem nada de valor. Pelo contrário, jovem, o advogado abriu sua pasta e retirou um documento oficial com selos e carimbos. Seu pai, Antônio Silva, é o único herdeiro vivo de uma propriedade que pertencia a seu avô, Joaquim Silva. Estamos falando de uma fazenda de 200 alqueires no interior do estado, uma casa colonial histórica e uma conta bancária que vem acumulando juros compostos há mais de 60 anos. Carlos sentiu o chão desabar sob seus pés. Mas isso é impossível. Meu avô morreu pobre. Não deixou nada. Seu avô era um homem muito sábio, Dr. Mendonça continuou. Ele sabia que uma herança prematura pode corromper o caráter de uma pessoa. Por isso, estabeleceu uma condição muito específica em seu testamento. Antônio Silva só poderia tomar posse da herança ao completar exatamente 85 anos de idade.
85 anos? Carlos sussurrou, sentindo as pernas fraquejarem. Mas meu pai acabou de fazer 85 anos. Precisamente. É por isso que estou aqui. O advogado ajustou os óculos de leitura. Além da fazenda, que hoje vale aproximadamente 8 milhões de reais, há uma conta poupança que, com os juros acumulados ao longo de mais de meio século, soma atualmente cerca de 7 milhões de reais. Carlos se deixou cair na cadeira. 15 milhões de reais. Os mesmos pais que haviam abandonado na estrada por considerá-los um fardo financeiro eram, na verdade, multimilionários. Preciso falar com ele urgentemente, Dr. Mendonça continuou. Há documentos para assinar, propriedades para transferir. Onde posso encontrar o Sr. Antônio Silva? Carlos engoliu em seco. Como explicar que havia abandonado o próprio pai numa estrada deserta? Ele está viajando, deve voltar em breve. Assim que o advogado saiu, Carlos ligou desesperadamente para os irmãos. Em menos de uma hora, os três estavam reunidos no escritório, em estado de pânico total. 15 milhões de reais? Ana repetia, incrédula. Papai e mamãe são milionários? Eram. Roberto corrigiu sombriamente. Agora nem sabemos se estão vivos. Durante as 2 semanas seguintes, os 3 filhos se transformaram em detetives amadores. Percorreram todas as estradas por onde haviam passado, visitaram hospitais, postos de saúde, abrigos, colaram cartazes em postos de gasolina, ofereceram recompensas, deram entrevistas para rádios locais. Nada. Era como se Antônio e Maria Silva tivessem simplesmente evaporado da face da terra. Talvez tenham morrido, disse Roberto numa tarde, exausto depois de mais um dia de buscas infrutíferas. 2 idosos abandonados na estrada. As chances de sobrevivência são mínimas. Não fale isso! Ana explodiu. Eles estão vivos, eu sinto no coração. Carlos, sempre o mais calculista, não conseguia parar de pensar na herança. Se os pais tivessem realmente morrido, o dinheiro passaria automaticamente para os filhos. Era um pensamento terrível, mas que o assombrava todas as noites. Foi Roberto quem finalmente teve a ideia de contratar um detetive particular. Paulo Mendes era um ex-policial experiente, especializado em casos de pessoas desaparecidas. Em menos de uma semana, ele conseguiu rastrear o casal até Vila Esperança. Encontrei seus pais, anunciou ele por telefone. Eles estão bem, morando numa cidade pequena chamada Vila Esperança. Trabalham numa pensão em troca de casa e comida. Parecem felizes. Carlos não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Felizes? Como podem estar felizes depois do que passaram? Olhe, não é da minha conta. O detetive respondeu, mas pelo que observei, eles se adaptaram bem à comunidade local. São respeitados, queridos, fazem parte da vida da cidade. Naquela mesma noite, os 3 filhos partiram para Vila Esperança, cada um ensaiando mentalmente o que diria quando encontrasse os pais. O trajeto de 4 horas pareceu uma eternidade. Ana chorava silenciosamente no banco traseiro. Roberto olhava nervoso pela janela. E Carlos dirigia com os punhos brancos de tanta tensão no volante. Chegaram à cidade no final da tarde de uma quinta-feira. Vila Esperança parecia a saída de um cartão postal, com suas ruas de paralelepípedo, casas coloridas e jardins floridos. A pensão de Dona Carmen ficava na rua principal. Uma construção simples, mas acolhedora, com uma varanda cheia de plantas e cadeiras de balanço. Com licença, Carlos disse para Dona Carmen, que regava as flores na entrada. Estamos procurando por Antônio e Maria Silva. O rosto da mulher se fechou imediatamente. Ah, vocês devem ser os filhos, disse ela com uma frieza que cortava o ar. Eles sempre falam de vocês. Eles falam de nós? Ana perguntou esperançosa. Falam sim. Dona Carmen continuou regando as plantas, evitando olhar para eles. Falam como os criaram com amor, como se sacrificaram para dar o melhor para vocês e como foram pagos.
Todo mundo aqui na cidade sabe da história. Os três se entreolharam, envergonhados. Era óbvio que toda a Vila Esperança conhecia os detalhes de seu ato covarde. Onde? Onde podemos encontrá-los? Roberto perguntou. No quintal dos fundos, Dona Carmen respondeu secamente. Seu Antônio está consertando o portão que quebrou ontem. Dona Maria está estendendo as roupas. Caminharam em silêncio até os fundos da pensão. Ali encontraram seus pais, e o que viram os deixou em choque. Antônio, apesar dos 85 anos, trabalhava concentrado num portão de ferro, usando ferramentas improvisadas com a maestria de sempre. Estava mais magro, a pele mais queimada pelo sol, mas havia algo diferente nele, uma serenidade, uma paz que os filhos não viam há anos. Maria estava ao lado, estendendo lençóis brancos no varal. Cantarolava baixinho uma música antiga enquanto trabalhava. Também estava mais magra, mas seus movimentos eram graciosos, delicados. Havia dignidade em cada gesto. Papai, mamãe. Ana foi a primeira a falar, sua voz embargada pela emoção. Os dois idosos se viraram lentamente. O rosto de Maria se contraiu de dor ao reconhecer os filhos, enquanto Antônio permaneceu impassível, as ferramentas ainda nas mãos calejadas. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Era como se o tempo tivesse parado, como se todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a traição estivessem suspensos no ar entre pais e filhos. "O que vocês querem aqui?" Antônio finalmente perguntou, sua voz fria como o ferro que trabalhava. Carlos engoliu em seco, tentando encontrar as palavras certas, mas como explicar o inexplicável? Como justificar o injustificável? "Papai, nós viemos buscar vocês", ele conseguiu dizer, "para levá-los para casa." "Casa?" Maria riu, mas era um riso amargo, sem alegria. "Que casa, Carlos? A casa onde fomos tratados como estorvo, onde vocês contavam os centavos que gastávamos com remédio. Ou vocês se referem à estrada onde nos abandonaram como se fôssemos cachorros vira-latas?" "Mãe, por favor." Ana se aproximou com lágrimas nos olhos. "Foi um erro terrível. Nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Não sabiam." Antônio largou as ferramentas e se virou completamente para os filhos. "Vocês são adultos, têm filhos próprios, têm responsabilidades. Como podem dizer que não sabiam o que estavam fazendo?" Roberto tentou uma abordagem diferente. "Pai, nós estávamos passando por dificuldades financeiras. O desemprego estava alto, as contas acumulando." "E acham que nós nunca passamos por dificuldades?" Maria interrompeu, sua voz tremendo de indignação. "Acham que foi fácil criar 3 filhos com o salário de um ferreiro? Quantas vezes seu pai trabalhou doente, com febre, porque não podia faltar um dia? Quantas madrugadas eu costurei para fora para conseguir dinheiro extra para os materiais escolares de vocês?" "Vocês se lembram", Antônio continuou. "Quando o Carlos quis fazer faculdade de engenharia, mas não tinha dinheiro para a mensalidade, eu vendi minha única ferramenta elétrica, aquela furadeira que tinha ganhado de presente de casamento de meu irmão. Vendi para um ferro velho por uma ninharia só para conseguir pagar a primeira mensalidade." Carlos se lembrava perfeitamente. Lembrava-se de como o pai havia chegado em casa naquele dia, tentando esconder a tristeza por ter se separado de algo tão precioso. E ele, ingrato, tinha apenas reclamado que a quantia não era suficiente para todo o curso. E quando a Ana ficou doente, Maria prosseguiu, com aquela pneumonia forte, e o médico disse que ela precisava de remédios caros. Lembram o que fizemos? Vendemos nossa única vaca, a Mimosa, que dava leite para a família inteira. Ficamos sem leite durante meses, mas a Ana teve o tratamento que precisava.
Ana se lembrava da vaca, lembrava-se de como corria para o curral toda manhã para ordenhá-la, como a mimosa era mansa e paciente. Nunca havia perguntado por que a vaca havia sumido de repente. E o Roberto, Antônio olhou para o filho do meio. Quando quis casar com a Fernanda, mas não tinha dinheiro para a festa? Nós hipotecamos esta casa, a única coisa de valor que tínhamos, para conseguir o dinheiro do empréstimo. Passamos 5 anos pagando juros altíssimos, comendo arroz e feijão todos os dias, mas vocês tiveram a festa que queriam. Roberto baixou a cabeça. Ele se lembrava da festa, de como havia sido perfeita, de como todos os amigos haviam elogiado. Nunca havia se perguntado de onde seus pais, tão simples, haviam tirado dinheiro para aquilo tudo. Durante 60 anos, Maria continuou, sua voz agora mais calma, mas igualmente firme, nós nos sacrificamos por vocês. 60 anos colocando vocês em primeiro lugar, sempre. E quando chegou nossa vez de precisar, quando ficamos velhos e dependentes, qual foi a solução de vocês? Nos jogar fora como lixo. Dona Carmen apareceu na porta dos fundos, carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros. Desculpem a intromissão, disse ela, colocando a bandeja numa mesa de madeira rústica, mas não pude deixar de escutar. Em 2 meses, convivendo com seus pais, posso dizer que são pessoas extraordinárias, trabalhadores, honestos, generosos. A cidade inteira os adotou como se fossem nossos próprios pais. Ela se virou para os 3 filhos, seus olhos brilhando de indignação contida. Vocês sabem que seu Antônio consertou a bomba d'água da escola de graça. E que Dona Maria ensina as meninas da cidade a fazer crochê todos os sábados. Eles encontraram aqui o que vocês nunca deram a eles, respeito e carinho. Carlos tentou mais uma vez. Pai, mãe, nós sabemos que erramos. Sabemos que foram cruéis, mas nós viemos aqui para consertar as coisas. Consertar? Antônio repetiu a palavra lentamente. E o que fez vocês mudarem de ideia tão rapidamente? Há 2 meses éramos um fardo insuportável. Hoje somos pais queridos que vocês querem de volta. O que mudou? Carlos olhou para os irmãos, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares envergonhados. Decidiu ser honesto, pelo menos parcialmente. Apareceu um advogado, pai, Dr. Mendonça. Ele está procurando pelo senhor. Disse algo sobre uma herança. Os olhos de Antônio se estreitaram imediatamente. Dr. Mendonça? Finalmente. O senhor o conhece? Antônio e Maria se entreolharam com um olhar carregado de significado. Era óbvio que sabiam exatamente do que se tratava. Sabíamos que esse dia chegaria, Maria disse calmamente. No dia em que você completou 85 anos, eu disse para você que deveríamos procurar um advogado para resolver a questão da herança. E eu respondi que não tínhamos pressa. Antônio continuou. Que primeiro eu queria ter certeza de que nossos filhos nos amavam por quem éramos, não pelo que podíamos ter. A declaração caiu como uma bomba sobre os 3 filhos. Roberto foi o primeiro a reagir. O senhor sabia da herança. Sabia do quê, filho? Que eu tinha 15 milhões de reais esperando para serem reclamados? Claro que sabia. Meu pai me contou sobre isso quando eu tinha 20 anos. Carlos sentiu as pernas fraquejarem. E por que nunca nos disse nada? Por quê? Antônio se aproximou dos filhos, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Eu queria que vocês me respeitassem pelo homem que eu era, pelo pai que tentei ser, não pelo dinheiro que eu poderia herdar um dia. 15 milhões, Maria continuou. Era um valor abstrato, distante. Poderia nunca chegar. Eu poderia morrer antes dos 85 anos. 1000 coisas poderiam acontecer. Mas o que importava era o agora, era o dia a dia, era construir uma família baseada no amor, não na ganância. Passamos 60 anos, Antônio prosseguiu, vivendo de forma simples, trabalhando duro, criando vocês com valores sólidos, ou pelo menos tentamos. E qual foi o resultado? Vocês nos abandonaram na primeira dificuldade.
Ana não conseguia parar de chorar. Papai, mamãe, vocês não entendem. Nós realmente estávamos passando dificuldades. E agora que sabem da herança, Maria a interrompeu. Magicamente essas dificuldades desapareceram? Agora vocês têm condições de nos sustentar? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos sabiam a resposta para essa pergunta. Sabem de uma coisa? Antônio continuou. Essa herança me ensinou algo muito valioso nos últimos 2 meses. Me ensinou que dinheiro não compra caráter. Vocês são a prova viva disso. Padre João apareceu no quintal, aparentemente preocupado com a tensão que podia ser sentida no ar. Boa tarde, pessoal, disse ele diplomaticamente. Seu Antônio, Dona Maria, tudo bem por aqui? Tudo bem, padre, Antônio respondeu. Apenas recebendo a visita dos nossos filhos. O padre olhou para os 3 jovens, depois para os idosos e imediatamente compreendeu a situação. Ah, então vocês são os filhos. Que alegria finalmente conhecê-los. Seus pais falam de vocês com tanto orgulho. Carlos, Roberto e Ana se entreolharam surpresos. Orgulho? Depois de tudo que haviam feito? Orgulho? Roberto perguntou incrédulo. Claro! O padre continuou, sem perceber a ironia da situação. Seu Antônio sempre conta como vocês são trabalhadores, como conseguiram se formar, construir suas próprias famílias. Dona Maria vive mostrando as fotos dos netinhos. O constrangimento dos 3 filhos aumentou ainda mais. Mesmo depois de terem sido abandonados, os pais ainda falavam bem deles. Padre, Antônio disse calmamente. Meus filhos vieram me buscar, querem que eu volte para a cidade com eles. Ah, que maravilha! O padre exclamou. Família unida é uma bênção de Deus, mas confesso que vamos sentir muito a falta de vocês aqui. Tornaram-se parte essencial da nossa comunidade. Naquela noite, os 3 filhos se hospedaram na única pousada da cidade, um estabelecimento simples, mas limpo, administrado por um casal de idosos que os tratou com a hospitalidade típica de cidade pequena. Durante horas discutiram sobre a situação, sobre o que dizer, sobre como reconquistar a confiança dos pais. Eles têm razão, Ana disse, sentada na beirada da cama com os olhos vermelhos de tanto chorar. Fomos cruéis, desumanos. Como pudemos fazer aquilo? A questão agora não é lamentar o que fizemos. Roberto tentou ser prático. A questão é como consertar. Vocês acham que eles vão nos perdoar? Carlos perguntou, olhando pela janela para as ruas tranquilas de Vila Esperança. Não sei se merecem perdão, uma voz disse da porta. Era Dona Carmen, que havia subido para trazer toalhas limpas e havia escutado a conversa. Desculpem a intromissão, mas esta cidade é pequena e todos aqui sabemos da história de vocês. Os 3 se viraram, envergonhados por terem sido descobertos. Seus pais chegaram aqui destruídos. Ela continuou, entrando no quarto e colocando as toalhas sobre a cômoda. Não fisicamente, mas emocionalmente. Era de partir o coração ver 2 idosos tão dignos, tão trabalhadores, tentando esconder a dor da traição dos próprios filhos. Nós queremos consertar as coisas, Ana disse. Queremos tentar. Querem mesmo? Dona Carmen a interrompeu. Ou querem apenas ter acesso à herança? A pergunta ficou no ar, pesada e incômoda. No dia seguinte, os 3 procuraram novamente os pais. Desta vez, a conversa começou de forma diferente. Papai, mamãe. Ana foi a primeira a falar. Nós queremos pedir desculpas, de verdade. Não pela herança, não pelo dinheiro, mas pelo que fizemos com vocês.